Salve galera, eu sou Charles Nascimento, seja bem-vindo a mais um programa aqui do canal BBHQs. Vamos falar do lançamento da Panini de uma nova coleção, a Saga dos Vingadores. Rapaz, esse negócio de saga pegou, a galera curtiu esse tipo de publicação. Na verdade, esse tipo de publicação vem desde antes das sagas, né? Nós tínhamos lendas do Cavaleiro das Trevas, lendas do universo DC. Chegou a sair também a coleção histórica Marvel, que saía nessa mesma, né, essa mesma pegada aqui. A diferença é que a coleção histórica Marvel tinha caixinhas, né, tinha box. Você sabe por que parou os box, que não tem mais caixinha? Tem mais caixinha porque é difícil você estabelecer o número exato das edições para caber certinho na caixinha, ela fica padronizada. Por isso que a Panini não usa mais esse lance de caixinha, dá um trabalho enlouquecido, né? E ali naquelas caixinhas, né, da coleção histórica Marvel, inicialmente saíam com histórias picadas. E foi ali onde a Panini, pela primeira vez, começou a experimentar, isso já tem tempo, hein? 2017, 2018, Panini começou a experimentar ali, lançar séries na íntegra, né? Com ordem cronológica. Aí lançou lá o Hulk, da fase do Sal Buscema, Bill Mantlo, lançou lá Wolverine, né? As histórias clássicas do Wolverine lá, do início da revista própria do personagem, né? E também Shang-Chi. Esse material foi saindo nessa coleção, tudo em ordem cronológica, tá? A galera curtiu demais. E dali pra frente a gente teve outras publicações, né? Hoje a gente vê várias publicações com essa proposta de trazer materiais organizados cronologicamente. A Saga dos Vingadores é mais um que vem somar o time da Marvel aí, que já conta com a saga dos X-Men, tem Demolidor, tem a do Homem-Aranha, já, né? Quem mais? Tem mais alguma? Não, que eu lembro é isso aí. A DC também tem várias, né? Superman, que foi encerrada, mas tem a do Batman também, Liga da Justiça, acho que são essas, né? É por aí. Então é o seguinte... Vamos comentar então sobre essa saga aqui. Recentemente eu fiz um vídeo aqui no canal comentando sobre o primeiro volume da saga dos Jovens Titãs, escrita pelo Geoff Johns, e eu disse que aquele primeiro número é ok, assim, era uma história ok, eu achei legal, mas não é nada que impressionasse, tá? Também, não faz muito tempo, eu fiz comentário aqui em vídeo específico falando sobre o primeiro volume da saga do Homem-Aranha. Eu sei que aquela fase do Roger Stern e tal, a coisa vai andar, né? Inclusive já tá aqui na minha pilha de leitura volume 2 e volume 3, e eu sei que isso tende a ir melhorando, vai avançando a fase, ele vai melhorando. Mas o primeiro número eu achei bem mais ou menos, assim, o primeiro número é ok. É o Aranha enfrentando o vilão do dia ali, né? Sem muitas, sem grande emoção, assim, nas histórias, não. Não é o que acontece na Saga dos Vingadores. Cara, que gibizaço sensacional! Esse material aqui foi publicado nesse encadernado aqui de capa cartão, papel offset, tá? Ele compila as edições de Avengers, né? A série que começa lá em 1963, vai pegar os números aqui de 255 a 260, tá? E nós temos uma equipe muito interessante aqui de Vingadores. Eu vou mostrar para você o trabalho. Ficou bem bonito, eu gostei dessa capa, hein? Chama bastante atenção, onde nós temos aqui a Capitã Marvel. A antiga Capitã Marvel. Temos aqui o Capitão América, o Hércules, bem bacana. Star Fox, né, que é o Eros, irmão do Thanos, faz parte da equipe dos Vingadores nesse momento. E o Cavaleiro Negro também faz parte aqui. Além da Janet Van Dyne, né, nossa querida Vespa, tá aqui nessa contracapa sensacional, muito chamativa, né? Os heróis aqui numa nave trocando uma ideia com os Skrulls, cara, que coisa maluca isso. Esse material foi lançado originalmente lá em 85, então era uma época muito... A gente sabe, né, aquele quadrinho de super-heróis sabe que os anos 80 foi diferente, né? Muito material bacana surgiu nessa década, e a Marvel tinha feito ali a primeira Guerra Secreta, e estava na época da segunda Guerra Secreta, né? Guerras Secretas, melhor dizendo. E esse primeiro encadernado aqui tem o título O Legado de Thanos. Nós vamos ver aqui o trabalho de roteiro do Roger Stern, que é sempre um roteirista competente. Ele sempre faz um bom trabalho de roteiro. Logicamente o material é dos anos 80, então ele tem uma carga de texto maior, né? Como era comum na época, ali em meados dos anos 80. A gente vê que essa quantidade de texto ela vai tender a reduzir já 10 anos depois, ali meados dos anos 90. Hoje em dia os quadrinhos de super-heróis são bem mais ágeis nos textos. Só que tem um detalhe, ter muito texto não necessariamente significa que o quadrinho vai ser chato ou enfadonho de ler, tá? Isso não tem nada a ver. No caso do Roger Stern, ele escreve um texto que é bem elaborado, né? Tem vários diálogos, mas é agradável de ler. Para fazer uma comparação, tinha um outro cara que estava escrevendo quadrinhos na Marvel na mesma época, tem a mesma característica, que é o John Byrne, tá? Saiu 2 volumes aqui dos ônibus John Byrne da fase do Quarteto Fantástico.
E se você leu o Byrne, principalmente no primeiro Omnibus do Quarteto Fantástico, cara, aquilo tem muito texto, é muito carregado de texto. Só que não é um texto chato. É um negócio que você lê, assim, é interessante. Você fica vendo os pensamentos, tem muito balão de pensamento, recordatório e tal, mas é um texto bacana, é um texto bem escrito, é um texto que a gente lê e consegue se envolver com a narrativa. Não é aquela coisa arrastada e chata, tá? Então a gente vê esse trabalho aqui do Roger Stern, e o que chama a atenção nesse trabalho também é o incrível trabalho do John Buscema. O John Buscema, que trabalhou em vários títulos da Marvel, né? Ele ficou notabilizado por fazer um excelente trabalho com o Stan Lee nas histórias do Surfista Prateado. O John Buscema ficou muito conhecido pelo trabalho incrível que ele realizou no Conan, né? Esses ônibus que estão saindo do Conan, o Bárbaro. Você vê a partir do segundo volume o trabalho do John Buscema, é incrível, cara. O cara mandava bem demais na arte, e aqui nos Vingadores não fica abaixo. Então é um material de muita qualidade, é isso que eu preciso te dizer. A gente já vê logo desse encadernado aqui no início, tá fechando tá começando um novo arco, e nós percebemos que o Thanos foi derrotado, né? Ele foi tido como morto. A gente já sabe hoje que ele volta de alguma maneira, né? Nós estamos em 2023, sabemos que o Thanos voltou de alguma maneira, né? Mas aqui ele é tido como morto, e a Capitã Marvel, ela usa sua forma astral justamente para fazer uma investigação na nave do Thanos. E durante essa investigação, ela vai sofrer um ataque, enquanto nós vemos que os Vingadores estão passando por uma situação muito complicada depois de uma batalha contra o Ultron, né? O Ultron, para variar, tinha usado de um artifício, de uma artimanha, né, para controlar assim, os comandos, os computadores de comandos secretos dos governos. Assim, o mundo esteve muito próximo da hecatombe Terceira Guerra Mundial, e as agências de segurança, né, no caso dos Estados Unidos, ficam assim de cabelo em pé quando descobre o que tinha acontecido e tal. E isso tem envolvimento com alguns Vingadores, tá? Não vou te dar maiores detalhes para você não perder a surpresa, mas há aqui uma reconfiguração na equipe dos Vingadores logo no início da história, tá bom? E a gente vai acompanhar, então, aqui à medida que a história avança, essa equipe de Vingadores tentando se reformular. O quadrinho leva um pouquinho de tempo, é rápido isso, não demora, mas ele vai mostrando essa nova configuração dos Vingadores, né? A Janet Van Dyne, ela tá liderando os Vingadores, a Vespa tá liderando os Vingadores nesse momento, e a gente acompanha a situação de um ataque que vai acontecer enquanto a Capitã Marvel está no espaço investigando essa questão da nave do Thanos, tá? Ela vai sofrer um ataque, vai ser sequestrada, a Capitã Marvel, e enquanto isso está rolando uma situação aqui no planeta Terra, né? A gente vê aqui o Hércules, ele tinha perdido as roupas dele, aí o Apollo, né, vem para trazer novas roupas para ele. Enquanto isso a gente vê os Vingadores lidando com essa questão das agências, da agência de segurança, e nós vamos ver um inimigo que apareceu na fase do John Byrne no Quarteto Fantástico. Você lê os dois ônibus do Quarteto Fantástico, você vai conhecer o Terminus. O Terminus que vai invadir a Terra Selvagem, né, a Terra do Casar lá, e a gente vai ver os Vingadores, né, liderando ali uma contraofensiva ao Terminus. Mas você vê que essa história aqui é para preencher um pouco um espaço deixado pela reconfiguração dessa equipe de Vingadores. Ou seja, aqui o Roger Stern está apresentando um pouco pra gente como é que fica os Vingadores agora, né? Teve uma mudança, beleza, tá? Como é que é o Vingador agora? Então a gente vê isso. A gente percebe claramente que essa história não é a história principal dessa fase, né? O Roger Stern usa desse artifício, a história é boa, é bem bacana, uma história característica dos anos 80. A gente vai ver também que o Senhor do Fogo aqui, ex-arauto de Galactus, vai aparecer também. E ele vai fazer umas arruaças, o Hércules vai lhes dar um corretivo, e tudo isso, no final das contas, vai encaminhando a situação para a trama principal, que vai envolver os Skrulls, tá? A Capitã Marvel e também a Nebulosa, a neta do Thanos, que tem os seus planos de conquista, de dominação, né? E até então os Vingadores que estão na Terra não estão sabendo de nada, só quem sabe, né, de que alguma coisa de errado não está certo é justamente a Capitã Marvel. E a gente vai ver então alianças sendo travadas, né, situações acontecendo aqui para evitar o pior. Já nos anos 70 o Jim Starlin vinha fazendo um trabalho muito bacana, mas o Roger Stern aqui ele dá uma construção de mundo, né, galáctico, essa coisa de naves e tal,
que é impossível você não ler isso aqui e falar, cara, isso aqui influenciou o que os caras foram escrever depois, isso aqui é importante até pro MCU, pro melhor do que a gente lê ali, né, das batalhas cósmicas ali no universo cinematográfico da Marvel. Tem muito do que tá sendo construído aqui. Então é um material de muita qualidade, tá? O que eu quero dizer com muita qualidade? Eu tô falando de uma série regular de quadrinhos de super-heróis, tá? Então, precisa tomar cuidado com isso, que eu não tô falando assim, ó, esse quadrinho aqui vai ser um quadrinho que vai mudar a sua vida, vai ser aquele quadrinho que você vai colocar no top 10 da sua vida. Não é disso que se trata. Eu tô falando de um quadrinho de super-heróis, de uma revista regular e tal, mas é muita qualidade. É como série regular, a construção do roteiro, as amarrações, as soluções que o Roger Stern utiliza para explicar o que tá rolando aqui, é bem bacana, tá? As tramas estabelecidas aqui, as alianças, as traições, é bem bacana. E o desenho do Buscema é absurdo, né? O John Buscema, eu considero ele, dentre os quadrinhos americanos, os quadrinhos de super-heróis, cara, ele é um dos 3 maiores, cara. Acho que ele é um dos 3 maiores, junto com Jack Kirby e mais algum ali. Ele é um dos 3 maiores, na minha opinião. O cara mandava bem demais as dinâmicas, né? As expressões dos personagens, a forma como ele utilizava. Talvez o terceiro ali seja o Neil Adams, né? Acho que esses 3 aí, hein? Pensando, Jack Kirby, John Buscema e Neil Adams. Acho que pode colocar esse top 3 aqui, sem pensar muito, tá? Talvez se eu pensar bastante vai aparecer outros nomes. Mas o John Buscema é muito bom, cara. E tudo isso faz com que esse quadrinho seja muito palatável. É muito gostoso ler isso aqui, cara. É muito gostoso ler isso aqui. É muito bom. Isso aqui é o tipo quadrinho, é o tipo de quadrinho que quando eu leio eu falo, cara, isso é Marvel. Sabe? É uma associação com um certo formato de histórias. Com essas tramas, com vários personagens e tal, e tem aqui alguns encontros, crossovers, luta de poder e tal. Eu não sei, eu leio esse negócio aqui, é uma coisa muito subjetiva que eu tô falando, não é uma análise, mas lendo esse quadrinho assim eu me sinto mais Marvete, você entendeu? É isso, tá? Baita gibi legal pra caramba de ler, assim, muito agradável, muito gostoso. Eu nunca tinha lido esse material, né? Ele saiu, como eu já disse, em 85, eu não cheguei a ler isso aqui nas revistas mensais. Saiu muito desse material na revista do Capitão América, na revista Super Aventuras Marvel, aquelas revistas que os caras mais velhos aí conhecem bem, foram revistas muito importantes na formação de muitos leitores. Mas no meu caso, eu comecei a ler depois dessa fase, então assim, eu não li Super Aventuras Marvel. Logicamente, uma outra edição comprada em sebo eu li, né? Mas na época que era lançado, eu não colecionava quadrinhos, não lia quadrinhos, então apesar de ser dessa geração, eu não sou o cara que foi formado com quadrinhos ali da Abril dos anos 90. Minha geração, né, meu histórico de construção, de leitor de quadrinhos é mais com a Panini mesmo. Eu comecei a ler quadrinhos, já tinha 17 para 18 anos ali, 16, 17, 18 anos, então já peguei a Panini, né, como principal editora para mim. A editora Abril, ela veio meio de forma secundária, tá? Mas lendo isso aqui a gente vê muita qualidade nesse material aqui. Cara, recomendo fortemente. Como número 1, tá? Não tô falando dos outros, não. Dentro dessa lógica de número 1, levando em consideração sagas tanto da Marvel quanto da DC, esse aqui é um dos melhores títulos lançados até agora. Espero que a série continue com esse nível de qualidade, porque ele já deixa aqui um gancho para uma sequência que vem no volume 2. Confesso para você que eu já tô super ansioso para ler esse material aí. Conta para mim, você vai colecionar a saga dos Vingadores? Muita qualidade envolvida aqui, quadrinho do bom dos anos 80. O link tá na descrição para você adquirir. Fica de olho porque já tem alguns outros números dessa coleção que estão em pré-venda e eu vou deixar tudo aqui, você já adquire tudo, já pega um pacotinho de quadrinhos já para arrebentar nessa série, fechou? A gente se vê em breve em mais um programa do canal Bebê HQs. Beijo enorme no seu coração, tchau, tchau!